Começamos aqui mais um ano, 13 de janeiro. Estamos aqui no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então vamos lá estudar essa temática do Evangelho de Jesus na interpretação de Kardec. Nesse capítulo a gente tem 3 passagens do Evangelho. O que se deve entender por pobres de espírito, aquele que se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. O tema central do capítulo é a humildade, que a humildade é a base da elevação espiritual. É isso que a gente vai estudar. Existem comentários de Kardec no desdobramento de cada passagem do Evangelho, ou seja, o que se deve entender por pobre de espírito, aquele que se eleva será rebaixado, e mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. E como instruções dos espíritos, a gente tem o orgulho e a humildade e a missão do homem inteligente na Terra, né? Então vamos lá, primeira parte. O que se deve entender por pobre de espírito. Então a passagem do Evangelho é essa, é uma das bem-aventuranças. Se eu não me engano, são 9 bem-aventuranças que Jesus menciona no Sermão do Monte. Essa aí é bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Então, o comentário de Kardec a respeito dessa temática é o seguinte: a incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras que não compreendem. Ou seja, quando a gente não compreende, é preferível para aqueles que não compreendem tirar brincadeira, menosprezar, do que tentar entender, aprofundar-se para compreender e evoluir melhor, não é? Kardec menciona, por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, os que têm pouca inteligência, os que têm muita inteligência. Jesus não entende os soberbamente inteligentes, mas os humildes. Tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. A gente já estudou aqui que a vinda do Cristo significa ensinar o que é o reino dos céus. Jesus não veio para falar do reino dos homens, porque esse nós já conhecemos, esse nós já vivenciávamos. Esse é o reino da matéria, esse é o reino de Mamon. Como ele dizia, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então Jesus vem para falar do significado das coisas do Espírito. E as coisas do Espírito são as coisas do reino dos céus, ou reino de Deus. Então, toda a temática do Evangelho é no sentido de apresentar à humanidade o reino dos céus. É no sentido de cuidarmos das coisas do Espírito. É por isso que a gente diz que Jesus iniciou a transição planetária do mundo de expiações e provas para a regeneração. Porque o mundo de expiações e provas é o mundo em que preponderam as coisas da matéria em detrimento das coisas do espírito. O mundo de regeneração, ou seja, a transição planetária, significa a gente sair do mundo que preponderam as coisas da matéria e entrar no mundo onde predominam e preponderam as coisas do espírito, as coisas do reino dos céus. Então Jesus vem para falar deste caminhar, desta transformação, deste novo homem, destes novos sentimentos, do desenvolvimento dessas virtudes, do vencimento do homem velho contra a luz, em benefício da nova luz que surge. Ou seja, conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. A má inclinação do homem velho,
a má inclinação do homem material, a má inclinação do homem que queria viver e vive no mundo material. A nova luz, a transformação moral no homem novo, no homem amor, onde seus discípulos seriam conhecidos por muitos chamarem. Então, toda a pregação do Cristo, de Deus, o nosso Senhor Jesus de Nazaré, o governador do planeta Terra, é no sentido de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. E ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, ele é o roteiro dessa transformação. É por isso que na questão 625 de O Livro dos Espíritos, ele é o guia, o modelo da humanidade, porque ele é a transformação. Seguir o que ele diz, fazer o que ele faz, acompanhar os passos deles, é o caminho de cada um de nós. Pois não, minha irmã? Ele vem enquanto tiver roupa velha. Enquanto tiver roupa velha, ele vai continuar vindo com roupa velha. Essa transformação está em curso. Você hoje é uma Rita melhor do que era a Rita de ontem. Amanhã a Rita será uma Rita melhor do que a Rita de hoje. Você vem com o homem, eu sou antepassado de mim mesmo. Vocês são antepassados de vocês mesmos. Então, o espírito é um eterno viajante, é um eterno caminhante. Então, nós caminhamos com a bagagem de nossas almas. E quem carrega essa bagagem é o corpo espiritual que não morre. É o perispírito, que é o que dá forma ao espírito. Então, o espírito que não morre, ele não cessa jamais as suas experiências. É nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, Edmundo de hoje é antepassado do Edmundo de ontem, que é antepassado do Edmundo de anteontem, de antes, de anteontem. Então, uma encarnação, uma experiência encarnatória não se improvisa. Nós somos a resultante do acúmulo que temos. Então, a alegria que tem na sua alma é uma alegria do seu espírito. Ou a tristeza, ou a violência, ou a amorosidade, ou o sentimento, ou a virtude, ou o defeito, é consequência do que você é. Isso não nasce no berço material. Isso não é herança de pai ou de mãe. Isso é herança espiritual. Oi, amigo. Mas todo esse processo justamente é a nossa evolução. Sempre. Sempre para cima e para o alto. Sempre. Não há retrocesso. Eu posso... Isso. Ficaram para trás. Isso. A gente, no máximo, pode estacionar, mas retroagir jamais. Do ponto de vista moral, do ponto de vista social, econômico, eu posso retroagir, sim. E muitas vezes é uma prova ou uma expiação para o espírito. Então, isso que você diz, o espírito sempre vem com essa roupa velha, depende. Se for expiação, eu estou resgatando o meu passado. Expiação é resgate. Expiação é pagamento de dívida. Expiação é acerto de contas. Prova é para frente. Prova, eu me habilito. Cida está fazendo o curso dela na universidade. Para ela passar para um novo período, ela faz uma prova para saber se ela está habilitada a seguir adiante. Se Cida repetir o ano, é porque ela não conseguiu passar de primeiro. Então, para ela repetir uma experiência que ela já teve, torna-se uma expiação. Porque ela está repetindo algo que ela não conseguiu dar conta. Então, uma expiação é um ajuste de contas, um acerto de contas de uma alma em relação a algo que ele fez e que ele precisa estar quite com a lei.
para seguir adiante, eu posso estar livre de expiações. Eu não tenho mais expiações a pagar, mas eu sempre terei provas a crescer, porque é para frente e para o alto. Então, a escala espírita fala disso. A escala espírita, por exemplo, dos 3 ordens, os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros, falam disso. Os espíritos imperfeitos, que se subdividem em 5 categorias, são espíritos que têm contas a pagar. Ou seja, têm expiações. Na categoria dos bons espíritos, eles já não têm mais contas a pagar, mas têm provas. Então, quem está na categoria da segunda ordem dos bons espíritos, já pagaram. Então, só tem contas para frente. Está entendendo? E essa conta nem sempre é da última encarnação, porque às vezes a gente tem um equívoco dizer, na encarnação passada, não sei em que encarnação eu estou resgatando algo. Talvez há 10, há 15, há 20 encarnações atrás eu estou resgatando. Mas eu já vivenciei inúmeras outras oportunidades, adquirindo um capital espiritual que fosse capaz de acumular e eu ter essa capacidade ou de resgatar, ou de provar, ou de reparar. Reparar é diferente de expiar. Expiar é você sentir a dor por aquilo que você fez. Reparar, você não sente mais a dor, mas você faz o bem a quem porventura você prejudicou. O professor Bento falou aí, sim, disse assim, tenhamos cuidado para não adquirir mais tempo. Isso. Pode ser também. Pode, é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Adquirir mais. É o livre-arbítrio, André. Eu estou na reta final, prestes a chegar e a ultrapassar a faixa de chegada. E nessa hora eu cometo um equívoco, como diz aquele menino. É um equívoco. Eu cometo um equívoco e aí eu dei com os burros na água. Eu botei a perder toda aquela minha trajetória, porque eu não resisti. Eu não fui capaz de seguir até o fim. É o que dizia Dom Helder Câmara, que serve para todos nós. Não importa que ao chegar eu nem pareça um pássaro. Não importa que ao chegar eu venha tropeçando, caindo, soltando penas, caindo aos pedaços. O importante é chegar até o fim. O importante é cumprir até o fim. Cumprir a missão, fazer a sua parte. Ou seja, a gente pode chegar aos trancos e barrancos. E minha amiga maratonista, junto com a outra aí, corredoras, sabe que às vezes está difícil correr e completar os 5, os 10, os 15 quilômetros. Mas o importante é chegar. E não importa se ao chegar eu estou cambaleando, sofrendo, com dores, o importante é chegar. É cumprir até o fim. E essa é a jornada. Mas aí é o que você diz, Andréia. Se a gente está na reta final, cambaleando, tropeçando e desiste, ou contrai alguma outra coisa, ou faz um equívoco, aí a gente se atrapalha. E aí é aquele joguinho que a gente joga. A gente não jogava naquele jogo de tabuleiro. Volte 2 casas. Tira o dado, joga o dado. Volte 3 casas. Volte para o início. Perdeu tudo. Então, esse é o processo. Né? Esse é o processo. Então, por pobres de espírito, Jesus não entende os ricos, mas os humildes. Tanto que diz para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Ou seja, quem vai entrar no reino dos céus são os humildes. E ele começa nos exemplificando a humildade. A humanidade esperava um Messias, um libertador, que nascesse num berço de ouro. Filho de um rei, filho de uma rainha, que fosse o Senhor dos exércitos, que viesse para libertar pela espada o seu povo oprimido e sofrido. Jesus nasce filho de um carpinteiro e de uma mulher simples. E nasce numa manjedoura, no anonimato e na presença dos animais. Então, o rei dos homens
nasce numa manjedoura, mostrando à humanidade a virtude da humildade. Ele começava ali a sua trajetória. Ele começava ali a dar testemunho do seu reinado, a ponto de Pôncio Pilatos, como a gente estudou em algumas semanas atrás, perguntar se ele era rei. Tu és rei? Aí Pôncio Pilatos, representante do governo de Roma. Roma, a dona do império do mundo, a grande conquistadora, dominava o mundo naquele momento. O representante de Roma na Judéia, na Galileia, naquela região que Jesus nasceu, recebeu um prisioneiro da igreja que, junto ao Estado, dominava a humanidade, e Jesus de Nazaré, como era romano, foi entregue à autoridade de Roma. O que é que você diz para julgá-lo? E Pôncio Pilatos pergunta, você é rei? Porque diziam que ele estava confrontando a autoridade do rei, Herodes Antipas. Então, se ele estava se autodenominando rei dos homens, ele estava confrontando essa autoridade, que foi uma delegação do governo de Roma. Você é rei? Jesus responde, se eu fosse rei como tu entendes, eu não estaria aqui, porque meus exércitos não permitiriam que eu fosse entregue sem luta, sem rebelião, sem espadas, sem derramamento de sangue. Mas o meu reino não é deste mundo. Ele vem para falar do reino dos céus. O meu reino não é como tu entendes. O meu reino é dos céus, é o reino de Deus, é o reino das coisas do Espírito. Ele ali inaugurava a transição planetária. Cuide menos das coisas do corpo e cuide mais das coisas do Espírito. As irmãs Marta e Maria, seja como Maria no mundo de Marta. Esse é o grande desafio que nós temos. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, receberam Jesus em casa e Marta, preocupado como toda dona de casa e dono de casa, em receber, em acolher, estava cuidando do piso, da mesa, da comida, do serviço, da louça, dos talheres, das coisas que o homem vive na matéria. E Maria, na presença de Jesus, se deita no chão, se senta no chão aos pés de Jesus e fica bebendo dos conhecimentos e das informações que Jesus trazia. E a irmã, vendo aquilo, reclama de Maria e chega para Jesus e diz, Jesus, manda Maria cuidar. Eu estou aqui atolada, com pano na cabeça, de avental, cuidando das coisas, e ela está aí, sentada, só ouvindo você falar. Isso acontece nas melhores famílias e nas melhores casas, nos nossos melhores encontros familiares. Ao invés de aproveitarmos a mesa para o diálogo fraterno, a gente fica preocupado com o entorno, angustiado com o entorno e perde o essencial. E aí Jesus diz, Marta, 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 tu estás muito agoniada com as coisas da terra. Tu estás muito preocupada com isso. Maria já fez a sua escolha e fez uma boa escolha, porque não lhe será tirado. Ou seja, Maria escolheu ouvir Jesus naquela janela de oportunidade, até porque ela não saberia se Jesus passaria ali de novo. Então, quantas vezes a gente perde a oportunidade de aproveitar a presença de um ser querido, de um ser amado, num diálogo fraterno, preocupado com a louça que eu vou servir ou com o banquete que eu vou oferecer? Quantas vezes a gente perde essa oportunidade? Não é? Então, eu não estou dizendo que a partir de hoje vocês vão servir nada a ninguém de jeito nenhum. Não é isso. Mas é
dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, se você chegar e disser nem só de pão vive o homem e servir as palavras, ninguém vai voltar na sua casa. Sabe por que ninguém vai voltar na sua casa? Porque as pessoas estão muito mais interessadas no reino de Marta do que no reino de Maria. É por isso, minha irmã Rita, que a gente ainda vai voltar com essa roupagem durante muito tempo, porque a gente está muito mais interessado nas coisas da matéria do que nas coisas do espírito. A gente ainda somos essas pessoas, ainda não somos o Cristo. Como a gente estudava ontem, ainda não somos Cristo, ainda estamos mais perto de Paulo, aquela conversa que a gente estava tendo ontem no Evangelho. Jesus, é o topo da escala. Né? Então, isso é isso. A gente está aqui fazendo um resumo da pedagogia do Evangelho, nessa passagem aqui de que os pobres de espíritos entrarão no reino dos céus. Né? Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade. Ou seja, muito obrigado, meu irmão. Os homens de saber e de espírito se julgam tão superiores que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar-se até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou seja, o homem que é senhor de si pela vaidade, pelo orgulho, por essa presunção, se acha superior a Deus. Então, não acha que nada pode vir acima dele. Então, é um equívoco, de novo, né? Ou se condescendem em admiti-la, contestando-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governados. Ou seja, muitos homens se acham acima de Deus e não admitem a presença do amor divino nas coisas. E acham que Deus não precisa de... É aquela história do grande senhor de terras que teve uma grande safra e, ao visitar suas propriedades, com o seu trabalhador humilde, diz assim, graças, fulano de tal, que maravilha, nossa safra esse ano será recorde, vamos ganhar muito dinheiro, a produção foi fantástica. O trabalhador humilde diz, doutor, graças a Deus. Aí, este homem presunçoso, como está dito aqui, diz que graças a Deus. Graças a mim, ao meu dinheiro, à minha capacidade e ao seu trabalho, que eu lhe remunero. Me diga aí onde é que Deus está. Aí o trabalhadorzinho humilde diz assim, senhor doutor, eu não estudei, eu não tenho posse, eu não tenho dinheiro, eu não sei, eu não sou estudado, não sou letrado, eu não sei onde Deus está, não. Mas o senhor que sabe das coisas todas, me diga onde é que ele não está. Então, muitas vezes, o homem, nesta condição, não enxerga Deus na beleza da manga, não enxerga Deus na harmonia das flores, não enxerga Deus no equilíbrio do sol, na presença da chuva, do calor, do magnetismo lunar, não enxerga as leis de Deus na empatia, na simpatia que nos envolve, no momento de felicidade, quando a gente se encontra alguém que sintoniza e que vibra na mesma faixa que nós estamos. Não enxerga a diversidade que temos ao sentir uma presença, um influxo fluídico e magnético. Não enxerga leis de Deus presentes em toda parte. Enxerga apenas as leis da matéria, do mundo material, as leis de César, não enxergando as coisas de Deus. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Tomando a inteligência que possui para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender. Não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir um mundo invisível e uma potência extra-humana, o mundo invisível e uma potência fora da natureza humana, sobrenatural, né?
Não é que isso lhe esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas que, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que a tomam a sério. Ou seja, no pensar dessas pessoas, pobre de espírito é quem enxerga Deus em muitas coisas. Isso é um pobre de espírito. É uma interpretação equivocada dessa afirmação do Evangelho do Cristo. Quando o Cristo quis dizer que pobre de espírito são aqueles que são humildes. Num contraponto a tudo isso. Porque é deles o reino dos céus. Porque a humildade é uma virtude que limpa a empáfia, a pompa de uma alma que se torna pesada e densa por essa condição. Portanto, inacessível a um reino mais fluido, mais leve, mais sutil, como o reino dos céus. Porque é morada dos espíritos superiores. São os campos elíseos, tratados na mitologia grega. É a morada dos deuses. São os campos elíseos. O que é a morada dos deuses? É a residência daquelas almas mais leves. Que meu irmão ontem teve uma experiência de receber a energia fluídica de uma alma mais densa. E essa energia fluídica de uma alma mais densa desequilibra os centros de força do aparelho mediúnico. E essa condição é preciso educar para não deixar que essa sensação permaneça, porque essa sensação não é sua. Essa sensação é de fora para dentro. Ela não pode permanecer. Não é? Então é aquela história. Eu sou uma alma que vivo no segundo andar, como a gente estudava ontem. Se eu vou ter uma experiência mediúnica e vou me sintonizar com uma alma que está no térreo ou que está no porão, essas energias mais densas, porque estão mais pesadas, elas vão usar a sua roupagem corporal por uma conexão fluídica, perispirítica. Mas ao desfazer essa conexão, ao desplugar, essas energias ficam, não são mais suas. A questão é que se nessa hora que você conectou, você também desceu. Porque nós somos o homem velho. E esqueceu de botar o elevador para cima. Não sei se você está entendendo. Então, nessa hora você vai também e fica com o homem velho. Aí precisa... Epa! Eu não sou daqui. Já passei por isso. Já estou aqui. Coloque a mão na charrua e não olhe para trás. Então, teve a experiência? Teve, mas ficou. Ficou na sala mediúnica, ficou ali e não é mais meu. Limpei e saí. Né? Então, esse é o ponto. Não é ficar na... É por aí. Né? Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhe será entrar como os outros nesse mundo invisível que escarnece. E lá lá que os olhos se lhe abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não podem receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade, e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquionhar em partes iguais. Então, as almas que na terra plantaram o orgulho, a vaidade, a cupidez, os sentimentos que o afastam de Deus, quando desencarnam, continuarão nessa mesma vibração. E aqueles que foram humildes, que praticaram a humildade, a simplicidade, a tranquilidade, o amor, a fraternidade, a empatia, todas as virtudes que nos aproximam das coisas de cima, também serão assim, prosseguirão assim a sua jornada, porque são sentimentos da alma,
São sentimentos que alimentam a alma. E a alma que somos nós, continuaremos a ser o que somos. Então, é como diz Oswaldo Montenegro, metade de mim é amor. A outra metade também, né? Ele diz na música também. Mas metade de mim é espírito. Metade de mim é matéria. Aonde é que eu estou preponderando as minhas atitudes? Aonde é que eu estou colocando o meu tesouro? Porque Jesus já dizia, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde são as coisas que você prioriza? Você é Marta ou você é Maria? O desafio é viver como Maria em um mundo de Marta. O desafio é esse. O desafio é você saber que está na matéria, mas eu estou no mundo. Eu não sou do mundo material. O desafio é esse. Porque o mundo lhe puxa. As portas largas lhe convidam. Ninguém chama você para ir rezar. Ninguém liga para você numa sexta-feira de noite e diz, sextou, vamos orar? A gente diz, sextou, vamos para onde? Vamos tomar uma? Não é uma água fluidificada. Não é um passe. Sextou, vamos tomar um passe? E aí, você gosta mais de quê? É Cazuza. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Não quer dizer que você não pode mais ir no bar. Não quer dizer que você não pode mais ir no restaurante. Não quer dizer que você não pode ir mais com seus amigos. Mas o fundamental é você saber que você vai fazer tudo isso porque você quer a amizade e a fraternidade do relacionamento. Não é o tomar uma que vai fazer você feliz. É o encontro de almas que se alimentam. É a fraternidade que lhe alimenta. Então, você pode estar no meio da multidão e estar protegido, fluidicamente. E você pode estar na casa espírita perturbado fluidicamente. Porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Você pode estar aqui conectado com energias muito densas. E você pode estar na multidão conectado com energias muito superiores. Então, é você saber onde está a sua alma. É você saber onde está a sua alma. Tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Já dizia o apóstolo Paulo. A gente pode tudo, mas tudo tem consequências. Porque todos nós temos o nosso livre arbítrio. Eu posso tudo, mas é importante saber que tudo tem consequências. Todo passo que eu der vai ter uma consequência. Ninguém arranca uma flor sem ferir uma estrela. Eu não tenho direito de fazer determinadas coisas. Eu posso, mas às vezes eu não tenho direito. Eu não tenho direito de muita coisa. Se eu não tenho condições de dar consequências, se dar continuidade, eu não posso. Porque talvez eu vá mexer com determinadas coisas que eu não estou preparado para lidar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando a alma é desperta, quando a alma percebe, quando a alma compreende, ela já não faz mais determinadas coisas. Ela já mais não agride, ela já entende, ela já aceita que não nascem uvas de abrolhos. Ela já compreende que cada um só dá o que pode dar. Então, são condições de uma alma madura,
de uma alma desperta, de uma alma que começa a entrar no seu processo de maturidade. Maturidade espiritual. Uma alma madura não é alma que brinca com sentimentos. Uma alma madura não é alma que brinca com circunstâncias e situações do outro. Uma alma madura não entra, não agride, não fere. Ela respeita o florescer. Ela respeita a semeadura. Ela respeita a semente no chão. Ela respeita o florescer da semente. Ela respeita o crescer do caule. Ela respeita o nascimento do fruto. Ela respeita o nascimento do fruto. Ela respeita cada fase do processo de evolução da outra alma. Porque ela sabe-se também semente, que um dia foi semente, um dia foi planta, um dia foi fruto e um dia foi colhido. Ela sabe do processo e da limitação de cada um. E aí o nosso guia, o nosso modelo, a nossa referência é Jesus. A ponto de Jesus ser questionado se era rei. Uma alma que coordena e cuida da formação do mundo há 4,6 bilhões de anos, questionado por uma alma numa dimensão espiritual muito inferior à dele, mas colocado pelos homens na condição de autoridade e questionar a autoridade dele. Veja a discrepância, a diferença. Diante dos homens do reino material, a autoridade era Pôncio Pilatos. Era o ponto mais alto de autoridade naquele tempo, naquele recorte de espaço, de tempo e de espaço. A autoridade romana, naquele território da Judéia, era Pôncio Pilatos, colocado pelos homens, colocado pelo reino material. Mas a autoridade do reino dos céus era Jesus. E a humanidade reconheceu Jesus? Não, porque a humanidade escolheu Barrabás. Porque a humanidade teve a oportunidade de escolher Jesus e escolheu Barrabás. E hoje, nós já escolhemos a autoridade do Cristo para segui-lo. Então, é isso que significa a transição. Eleger o Cristo como referência, como guia, como modelo e adotá-lo como modelo de conduta e de postura nas nossas vidas. Esse é o homem novo que vence a si mesmo. É o homem que compreende as ações e as atitudes que deve tomar. É o homem que está revestido dessas entranhas de misericórdia, que já é capaz de compreender. É o homem que tem essa perspectiva. É o homem que identifica naquele que segue adiante, ou naquele mendigo das estradas de Emaús, o Cristo. Porque o Cristo não estava adornado de pompa, de ouro, de vestimentas brilhantes. O Cristo estava como um mendigo, caminhando com os apóstolos. E só o reconhecemos ao partir o pão. A gente não reconheceu o Cristo nas suas pegadas e no que ele dizia. Só na forma de partir o pão. Então, meus irmãos, a transição planetária, ser humilde, é isso. É revestir-se dessa capacidade crística de seguir os seus passos. É isso que o Evangelho do Cristo quer dizer. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. É o apóstolo Paulo. Já não sou eu mais que vivo. É o Cristo que vive em mim. Essa capacidade de entrega, de cumplicidade, de sintonia, de simbiose. Já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Eu vejo Deus em você. Vê que virtude. Alguém chegar para você, André, e dizer: André, eu sinto Deus em você. Eu sinto Jesus nas suas atitudes, Claudinho. A gente chegar nessa condição de ser percebido como alguém que externa o amor de Deus, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem.
É você, ao entregar o pão aos mendigos nas calçadas, ele reconhecer, não você, mas reconhecer o amor de Deus. Porque ali não somos nós, que ali somos os embaixadores do amor, os embaixadores do bem, revestidos nessa roupagem humana. Então, essa simbologia é muito clara, é muito presente. Eu já contei aqui que uma vez na Ronda eu entrei ali naquele mercado de Boa Viagem, meia-noite. Entrei ali naquele oitão do mercado de Boa Viagem com um isonô de sopa e pão. E quando eu entrei, os caras brigando com umas facas na mão, pareciam umas espadas. Uma roda e os cabas riscando a faca peixeira no chão. Venha para cá que eu lhe furo, venha para cá que eu lhe mato, aquela confusão. E Edmundo entra com o isopor no meio e faz: boa noite, irmãos. E quando eu entrei no meio da roda, silenciou. Porque não fui eu que entrei. Quem entrou foi o amor. Quando a gente faz isso, a gente entra revestido no amor. Mas eu não posso, que é ter a presunção de achar que era eu. Porque aí eu estraguei a ação. Não era eu. Nós somos instrumentos. Então, naquela hora a gente silencia, naquela hora a gente manda o pão, e quando a gente sai, a gente diz: se for possível, parem com isso. Se eles voltaram a brigar, não sei, mas silenciaram naquele momento. Silenciaram o impulso da violência pela presença da luz, pela presença do amor. Agora, manda eu fazer isso de dia. Sem essa roupagem do amor, eu não faço. Porque quando eu saí, minhas pernas tremiam. Porque é o homem velho e pecador que sai da vibração superior. Porque quando você entra na vibração superior, você pode enfrentar a guerra que for. Você enfrenta qualquer batalha, porque você está revestido de amor. E naquela hora você está... É um impulso de silenciar na hora de uma discussão. É você elevar o pensamento e entender o que o outro está dizendo, reclamando a sua dor. É a virtude da empatia, da gente saber que o outro grita porque está doendo. O outro não grita porque é ruim, porque é mal. O outro grita porque está doendo. E a gente ter essa virtude nessa hora de compreender tudo isso é meritório, porque é instrumento de Deus e do amor naquele momento. Né? Então, sejamos todos embaixadores desse amor, aonde quer que estejamos. Às vezes a gente diz: não, eu queria trabalhar na reunião mediúnica, eu queria trabalhar na sopa. Vá florescer onde Jesus botou você. O canteiro do Cristo é o mundo. Às vezes é na tua casa, às vezes é no teu prédio, é na rua, é na escola, é na faculdade, é na rua, é no trânsito. É onde você foi chamado a servir. Que brilhe a vossa luz. Esse é o exemplo do servidor do Cristo. Né? Nós somos esse exército de soldadinhos com as lanterninhas na mão, tentando iluminar os caminhos. Né? Então, meus irmãos, Jesus, em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Ser humilde é ser submisso a Deus, à sua vontade, às suas leis, à magnanimidade de seu reino. Ser humilde é saber do seu tamanho. Eu sou muito pequenininho nesse exército. O meu papel é mínimo, é o mínimo. É como termina o doutor Bezerra de Menezes em todas as suas mensagens. Doutor Bezerra de Menezes. Bezerra, o servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Então ele termina as suas falas assim: o servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Ou seja, se coloca sempre no fim da fila, porque os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Ou seja, todo o evangelho do Cristo, ele não perde uma oportunidade de educar,
de informar pedagogicamente o caminho do reino dos céus, né? Então, a humildade é a virtude que nos aproximam de Deus. O orgulho é um dos vícios que dele afastam. Uma razão muito natural. A humildade é um ato de submissão a Deus. E o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja um pobre de espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais, né? Então, a gente vai ficando por aqui, nessa manhã de hoje, entendendo esse estudo do que se deve entender do pobre de espírito. Então, quando lhe disserem que você é um pobre de espírito, graças ao bom Deus. Ô, glória, né? Pobre de espírito, porque essa virtude da humildade nos aproxima de Deus, né? Então, que Jesus nos abençoe. Encerramos por aqui essa manhã de estudo, felizes e agradecidos pela oportunidade de estarmos dividindo um pouco esse momento de reflexão, esse momento de aprendizado, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.